Olá, sejam bem-vindos ao Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp. Eu me chamo Lielen, sou estudante de História pela Universidade de Caxias do Sul e sou responsável pela mediação desse espaço museológico. O Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp, carinhosamente chamado de MUV, pelos mediadores e moradores, foi criado em 2001 e inaugurado oficialmente em 2002 no distrito de Forqueta, em Caxias do Sul. O museu funciona em espaço interno com a cooperativa Vitivinícola Forqueta, junto com o varejo da cooperativa e na mesma área de um dos seus pavilhões. Mas antes de visitarmos o museu, é importante contar a história do bairro onde o museu está situado e também a criação e fundação da cooperativa, afinal tudo por aqui é histórico. O nome do bairro Forqueta possui algumas interpretações no dialeto vêneto, Forqueta, que significa garfo. Aí você pergunta, mas por que alguém daria o nome de um garfo a um lugar? E uma das histórias que circulam pela comunidade é de uma moça que havia perdido sua forqueta, um acessório de cabelo, após ter passado pelas estradas onde hoje encontram Forqueta. Agora vamos conhecer um pouco da história da cooperativa que abriga o museu, pois o prédio no qual está localizado também faz parte do acervo. No dia 11 de agosto de 1929, acontece a criação da Fundação Cooperativa Vitivinícola Forqueta, sendo idealizada por Arthur Perotone e Joaquim Slomp, juntos com Quinto Slomp, pai de Joaquim, Pedro Tamani, José Laim, Jacob e Miguel Rise, José Slomp Filho, Atílio Massigani, Augusto e Arlindo Poser, Ricardo Zucoloto e Ernesto Silvestre reuniram no porão da Casa Comercial de Joaquim, com o objetivo de criar a cooperativa Vitivinícola Forqueta. Na reunião, também estavam presentes autoridades como o inspetor agrícola federal Dr. Luiz Gomes de Freitas e o professor de Enologia e Viticultura, Dr. Celeste Gobato. Como a ata assinada e a cooperativa recém-fundada, ela funcionou no porão da Casa Comercial de Joaquim Slomp nos seus primeiros tempos. Em 1932, a cooperativa já havia ampliado suas instalações para os 2 pavilhões e contava com um laboratório de enologia, uma tanoaria e uma marcenaria. Um fator importante para o crescimento da cooperativa foi sua proximidade com a linha férrea. Por ela, o transporte de vinhos para os grandes centros do país e os portos foi agilizado e fez com que eles chegassem rápido à Europa. Atualmente, apenas o laboratório ainda funciona. A tanoaria, com seus fornos, são utilizados durante a realização da festa do vinho novo e a marcenaria está desativada. No ano de 2019, a cooperativa comemorou 90 anos de história e ainda mantém suas atividades. Atualmente, ela ainda cede espaço para o Ponto de Cultura Costurando Sonhos e ao Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp. Agora que conhecemos a história da localidade e do prédio, no qual o museu está localizado, vamos dar uma espiadinha na história do vinho que o museu nos conta? A expografia do mundo está organizada em etapas. A primeira conta com peças de agricultura, como foices, cancas, machados e arados e máquinas de sulfatar. Essa pequena peça é uma chave Phillips feita de madeira pelos imigrantes. Ela é utilizada na manutenção em geral. Ela é o exemplo de como os primeiros imigrantes resolveram o problema de falta de ferramentas para o seu dia a dia ou pela falta das ferramentas de metal serem muito caras na época. Seguindo, temos a parte da tanoaria, técnica manual para a confecção de pipas e barris. Aqui temos esses barris pequenos, são chamados de corotes. Eles eram utilizados para acondicionar bebida alcoólica e às vezes eram utilizados como garrafas de água ou para guardar outras bebidas pelos imigrantes. A produção do vinho no Rio Grande do Sul iniciou de forma rústica, muitas vezes utilizando a tração animal e a força humana, tanto na colheita quanto em sua fabricação. As peças expostas mostram como era a fabricação do vinho. No início, a uva era esmagada com os pés. Somente mais tarde, o uso de máquinas manuais tornou o trabalho mais leve e mais rápido. Aqui no andar terra encontramos peças históricas voltadas à enologia. Os equipamentos expostos eram utilizados para a destilação e o controle de qualidade dos vinhos dentro das vinícolas. Aqui temos o alambique. Vocês sabiam que a graspa é feita nesta máquina? A graspa é aquele líquido transparente, com teor alcoólico e aroma de uva. Para a produção da graspa é necessário utilizar o bagaço da uva já fermentado. Uma parte do bagaço e a outra é água, colocando dentro do alambique para ferver. Como o álcool e a água possuem pontos de ebulição diferentes, o primeiro vapor a sair é o da graspa, pois seu ponto de fervura é aproximadamente 78 graus. O vapor passará por uma serpentina resfriada por água
e transformará em líquido novamente. Na saída do alambique é feito o controle da graduação alcoólica e da temperatura para saber quanto a destilação da gaspa terminou. Por aqui vamos falar um pouco sobre o processo de maturação do vinho. Você sabia que o vinho sempre demora para atingir seu ponto ideal para o consumo? Para acelerar esse processo, foram desenvolvidas essas máquinas aqui, chamadas bombas de pistão, que servem para movimentar o vinho ou trocá-lo de uma pipa para outra, acelerando o processo de produção. Falando em vinhos, a parte mais importante é a vedação das garrafas. Esse processo se desenvolveu gradualmente, iniciando de modo manual até termos as grandes máquinas modernas que temos hoje. Estas rolhas, elas continuam manchadas de vinho e ainda mantêm o cheiro e o aroma do vinho do qual um dia elas foram usadas para vedar. As rolhas, elas são feitas de cortiça, um material natural extraído da casca do sobreiro ou do carvalho. Até então, elas eram fervidas e postas manualmente com a ajuda de um martelo. Após, era usado esse saca-rolhas para colocá-las, e mais tarde passou-se para essas máquinas que eram fixas em mesas. Quando a demanda de vinhos começou a crescer, outras máquinas foram usadas. Uma fechava o vinho com a rolha descendo em direção à garrafa, e para os gaseificados, por terem a rolha maior que o bico, era a garrafa que subia de encontro à rolha. É claro que não podemos esquecer que os vinhos já foram fechados com cera de abelha. Essa era a máquina usada para esse processo. Os vinhos fechados com cera deixavam de ser fabricados por dois motivos. O primeiro, porque era muito difícil abrir a garrafa, pois a cera grudava demasiadamente e muitas vezes era necessário quebrar a garrafa. E o segundo motivo era que a cera podia escorrer devido às variações de temperatura ambiente, escorrendo para dentro da garrafa e entrando em contato com o vinho, inviabilizando seu consumo. Nesse local, vamos falar sobre como o vinho era embalado para chegar nos destinos. A produção de vinhos gaúcha era vendida nacionalmente e internacionalmente. As garrafas eram acondicionadas dentro de caixas enroladas em papéis ou em palha. As caixas seguiam de trem até seu destino final. E em exposição, temos vinhos de diversas vinícolas, algumas que fecharam com o passar do tempo, outras que mudaram de nome e há outras ainda que continuam na ativa, como essa cooperativa. É bom lembrar que os vinhos expostos aqui nesse museu são muito antigos e inviáveis para consumo. O motivo? Cada vinho possui um tempo de validade, que depende de vários fatores, como o tipo de uva usada, método e temperatura, e entre outros, mas em dois fatores importantes: o processo de guarda desses vinhos. Eles precisam ser mantidos em locais de temperatura e luminosidade controlados e devem permanecer deitados e sem movimentos. E junto a essa memória de quem idealizou a cooperativa, temos alguns objetos que fizeram parte da vida dos colonos, como essa geladeira que funcionava com blocos de gelo para manter as bebidas geladas, a cristaleira, muito comum nas casas e bares, usada para armazenar copos, pratos, talheres e louças em geral, e a peça mais recente do museu, que é o busto de Primes Lomp, que dá nome ao museu. O busto é uma homenagem de Dilva Conte, irmã mais nova de Primes Lomp, ao irmão. Ele foi inaugurado em agosto de 2018. Mas por que o museu e a cooperativa se localizam no bairro de Forqueta? O motivo é porque Forqueta se destaca pelo cultivo de parreiras e pela produção de vinho colonial, técnica trazida pelos imigrantes italianos do norte da Itália. O museu e a cooperativa também fazem parte do roteiro turístico chamado Vale Trentino. Esse roteiro leva as diversas vinícolas e vitivinícolas espalhadas por Forqueta e suas comunidades. Também fazem parte desse roteiro parreirais, capelas e suas casas centenárias. Esse percurso se inicia na Cooperativa Vitivinícola Forqueta e Museu da Uva e do Vinho, uma das partes mais importantes da história da localidade. O Museu da Uva e do Vinho Primes Lomp está aberto à visita de alunos, turistas e grupos interessados em conhecer um pouco da história da uva e do vinho. Ele funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 5, sábados das 11 às 5 e aos domingos, conforme cronograma de abertura dos museus municipais. Venha conhecer você também!